Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do meu canal e aqui nós falamos sobre a educação de filhos. Eu ajudo mães a terem filhos obedientes e responsáveis. Eu sou Milene Ferreira, seja bem-vindo a mais uma live de mãe para mãe. Quero falar hoje sobre um assunto. Quais são os efeitos colaterais de se praticar a educação intencional? Eu estarei olhando nas duas câmeras, porque aqui é para você que está aqui no YouTube e aqui estamos no Instagram. Veja bem, antes de a gente entender quais são os efeitos colaterais, o que se entende por efeito colateral? É aquilo que não é o objetivo principal, mas como consequência daquela tomada de decisão, daquela atitude, acaba acontecendo. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Então, o objetivo maior não é isso, mas o efeito colateral causa isso. Percebem a diferença? Quais são, então, os efeitos colaterais de se praticar uma educação intencional? Agora, veja bem, antes de mais nada, né? O que vem a ser uma educação intencional, hein, Milene? É uma atitude ativa. É quando você não apenas decide, mas você age deliberadamente. Você tem a intenção de agir, você tem a intenção de proceder daquele jeito. Então, quando você pensa, você tem a intenção de agir daquele jeito, significa que você não está agindo por instinto, que você não estará agindo simplesmente numa reação, sem ter tempo de pensar, entende? Essa é a educação intencional. Então, são comportamentos, são atitudes que os pais podem ter e o fazem de forma deliberada, fazem de forma consciente com o objetivo ao qual se pretende, tá? Só isso? Não. Significa que educar intencionalmente é o mesmo que exercer a função de pais educadores. Exatamente isso. Pai e mãe que sabe como agir, que tem clareza do como proceder, quais os objetivos daquelas atitudes, o que funciona e por que aquilo funciona, eles estarão então exercendo a função de pai e mãe educadores. Ainda, significa que ter uma educação intencional é o mesmo que você ter elementos, você ter ferramentas, você ter subsídios para conduzir a educação do seu filho, a formação ou a transformação. Presta atenção, a educação intencional é isso, é ter recursos, é ter subsídios, é ter elementos para orquestrar a educação dos filhos desde a infância, desde pequenos até a maioridade. Então, talvez você esteja pensando, nossa, mas isso é possível, mas isso existe, nossa, parece tão complicado. Não apenas existe, como é possível e não é complicado. Talvez existam algumas complexidades, por quê? Mas não é que a educação intencional seja complexa. A questão é que educar filhos existe uma certa complexidade. As atitudes são simples, mas nem sempre o simples é fácil. Eu tenho falado isso aqui várias vezes. Eu tenho até trazido exemplos sobre isso, que nem sempre o que é fácil, aliás, nem sempre o que é simples é fácil de fazer. O que é uma coisa simples? Todo mundo sabe o que tem que ser feito, todo mundo tem consciência do que é o certo, o que é errado, o que fazer e às vezes até como fazer. Agora, o colocar em prática é o X da questão. O colocar em prática que torna a situação um pouco mais complexa. Por quê? Porque estará em processo de formação, de transformação, não apenas dos filhos, por vezes dos pais também. Porque a mudança que os pais desejam, esperam, buscam nos seus filhos, às vezes, essa mudança precisa acontecer primeiro com os próprios pais. É aquilo que a gente já falou sobre ser exemplo, sobre dar exemplo. Então, a educação intencional, ela é isso. Ela é uma atitude, é uma ação ativa que se faz deliberadamente, é exercer com clareza a função de pai e mãe educadores,
é ter elementos para conduzir e orquestrar a formação dos filhos, e ainda significa ter princípios a seguir em diferentes contextos, em diferentes idades dos filhos, com jeitos diferentes de educar. Olha só, olha a profundidade disso que eu estou falando aqui para você. Então, a educação intencional significa também ter princípios a seguir. Uma vez que você, mãe, tem princípios claros, estabelecidos, princípios, por exemplo, da reciprocidade, princípios do respeito, da honestidade, do amor próprio, do amor a Deus, se você tem estabelecido isso, fica muito mais fácil, fica muito mais simples você orquestrar a educação do seu filho, você conduzir o desenvolvimento do seu filho, independente do contexto. Não importa se ele tem 3 anos ou 13 anos. Não importa se ele é uma criança de 10 anos, se ele é temperamental, é uma criança difícil, ou se é uma criança mais tranquila, mais pacata, mais obediente. Não importa. Então, a educação ativa, além de tudo que eu já falei, é ter princípios estabelecidos, e você se balizar nesses princípios para então conduzir a educação, seja a formação ou a transformação dos filhos. Quero dar as boas-vindas para quem está chegando aqui e eu vou dar continuidade para não me estender muito nessa live, tá bom? Lembrando que hoje é segunda-feira e a partir dessa semana eu tenho live apenas na segunda-feira, tá? E domingo às 7 da manhã. A semana passada eu fiz live todas as noites, foi assim extraordinário. E assim, gente, como eu cresci, como foi bom para mim. Então a gratidão aí é minha, né, por vocês estarem aqui presentes e principalmente por eu ter a oportunidade de compartilhar tudo isso, certo? Então o que nós estamos falando nessa noite? Quais são os efeitos colaterais de uma educação intencional? Agora, antes de eu saber o efeito colateral, eu precisava saber com clareza o que vem a ser uma educação intencional. Nós já estabelecemos aqui o que é a educação intencional. Ela vou repetir, ela é uma atitude, significa que você educa com intenção, ativamente, deliberadamente, certo? Deliberadamente, ainda, significa exercer a função de educador e de educadora. Significa ainda que você tem elementos, subsídios para formar o filho, para transformar às vezes algum comportamento do filho, certo? E por fim, significa ter princípios a seguir, que é o que eu falei aqui. E aí você pode me perguntar, porque talvez você, mãe, que está aqui comigo, você que está aqui assistindo no YouTube, talvez você sinta uma certa insegurança. Porque parece que na teoria é fácil, né? Parece que na teoria vai tudo bem, eu entendi, é assim, ok. Mas ali no dia a dia, naquele momento que surge uma circunstância, que surge um desafio, você se depara e pensa, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou colocar em prática tudo aquilo? Como é que eu vou educar intencionalmente? Sabe por que essa insegurança, gente? Porque nós temos naturalmente um medo de errar. Nós temos o medo de errar. Então você talvez se pergunte aí, mas e se eu errar, hein, Milene? E eu digo para você que essa não é a pergunta ideal. Essa não é a pergunta mais adequada a ser feita. A pergunta é, e quando eu errar? Ei, Milene, quando eu errar, o que eu faço? Sabe por quê? Porque seguramente, mãe, você vai errar. Seguramente você vai cometer erros. Você vai falhar. Faz parte do processo. Realmente ninguém nasceu sabendo tudo e algumas circunstâncias nós vamos descobrindo ao longo do caminho. Nós vamos descobrindo no caminhar com os nossos filhos. Entende? Então a pergunta é, se eu errar? Não se eu errar, mas e quando eu errar? É simples. Você vai corrigir a rota, porque se você tem consciência que você pode errar, fica mais fácil você perceber o erro. Peguei pesado demais, ou aquela hora eu deveria ter sido firme e não fui. Tem casos assim de mães que já relataram para mim que perceberam uma conduta inadequada do filho, às vezes até de caráter mesmo, de negação, de mentiras,
E aí a mãe achou graça, riu, achou bonitinho. E na hora, mesmo sabendo que aquele não era o comportamento adequado como educadora, ela acabou dando risada. E daí veio o arrependimento porque o filho já captou a mensagem. De alguma maneira, aquilo ele entendeu que a resposta da mãe daquela atitude dele foi positiva. E aí, o que fazer, hein? Eu fiz errado. Pois bem, aí você vai corrigir a rota. Você precisa arrumar a situação. Então, gente, não tem problema nenhum reconhecer o erro e corrigir o erro. Essa é uma coisa que eu sempre falo também, que o problema não é a gente errar, porque nós vamos errar. O problema é, primeiro, não reconhecer, ou reconhecer e se vitimizar. Ah, é assim mesmo. Ah, eu não consigo. Ah, eu não levo jeito para isso. Sabe? Não. Nós precisamos fazer o quê? Corrigir o erro. Se você sabe que errou, é mais fácil. Onde você errou? Em que você errou? E seguramente você vai ter oportunidade em corrigir a rota logo ali na frente. Porque os nossos filhos estão em constante mudança, em constante transformação, tá? Agora, se você tem medo de colocar em prática alguma ferramenta, se você tem insegurança de colocar em prática algum aprendizado, por exemplo, tem mães que sabem que precisam ser mais firmes com os filhos. Ela precisa fazer isso. Ela precisa comunicar mais autoridade. Mas na hora do vamos ver, ela não consegue, porque é dela, é da natureza dela. Ela evita conflitos, ela é aquela mãe muito boazinha, muito querida, e aí ela não consegue colocar em prática. Ou tem medo, mas e se minha filha reagir assim? E se meu filho fizer isso? Se a minha atitude for essa, e a reação do meu filho for aquilo, eu não saber o que fazer. Então, o que eu digo para você, mãe, para você, pai? Você precisa se arriscar. Você precisa arriscar, você precisa testar ferramentas, o que dá certo, o que não dá certo. Porque não existe aqui uma lógica matemática precisa que você simplesmente vai colocar em prática e ele vai responder exatamente como você está pensando. Ele vai responder o estímulo, vai responder o limite da maneira que você... e vai ser mil maravilhas. Não vai. E os nossos filhos têm essa capacidade. Quem já teve essa experiência? E que você imagina que ele vai agir de um jeito e ele reage totalmente de outro, aí você fica com aquela cara de alface, né? Com vergonha, porque às vezes você fala, eu sei, ele vai fazer isso. E ele vai lá e faz o quê? Tudo diferente. É para desmentir, a gente fica com aquela cara, puxa, que vergonha. Enfim, são seres humanos e isso é possível, nós estamos sujeitas a isso. Então, o medo não pode ser um limitador para nós. Não pode. Você que é mãe, que busca conhecimento, que quer ser uma mãe melhor, que quer desenvolver habilidades em você, para você educar seu filho, sua filha da melhor maneira, não dá para ter medo. Precisa se arriscar, consciente de que pode errar, pode não dar certo, e aí fazer o quê? Vai corrigir o erro. É bem simples assim, tá bom? Agora, como praticar a educação intencional? Como? De que maneira, Milene? De forma prática, assim, de forma prática e bastante objetiva, tá? Vou definir para vocês aqui dois elementos. Primeiro, quando você estabelece na sua casa quais são os princípios e os valores que você quer estabelecer na sua família, na sua casa, que vão permear todas as suas escolhas, que vão permear a sua conduta, sabe, decisões pequenas, decisões grandes. Então, quando você estabelecer esses princípios e valores na sua casa, por exemplo, honestidade é um princípio que aqui em casa a gente não abre mão. Por exemplo, a reciprocidade é outro princípio que nós cobramos, nós exigimos. E aí na sua casa, quais são? Um outro princípio aqui que nós aqui na minha casa, eu, meu esposo, determinamos é temer a Deus, amar a Deus, a questão da espiritualidade, entende? Então, se você estabelecer esses princípios e valores, aí vem a segunda questão, você vai deixar isso claro para todos os que estão na casa. Quantos filhos você tem? Todos eles precisam ter clareza de que esses princípios e valores identificam a família de vocês.
São valores, são princípios inegociáveis, que não vai variar conforme a circunstância, seja na escassez, seja na prosperidade, seja na alegria, seja na tristeza, na dor, na enfermidade. Esses princípios eles não vão oscilar, eles não vão variar conforme as circunstâncias. E aí como é que você faz isso? Milene, como é que eu faço para minha filha, para o meu filho entender com clareza quais são os princípios? E aqui nós voltamos na mesma tecla, dialogando, conversando, estabelecendo um diálogo que vai se conectar com o filho, com a filha, fazendo eles perceberem em que circunstâncias esses princípios e valores se aplicam. De que forma prática nós vivenciamos isso, que isso não é apenas uma teoria, que isso faz parte da nossa essência, isso faz parte de quem nós somos, afinal de contas, as nossas atitudes denunciam quem nós somos. As nossas atitudes gritam quem nós somos, qual é a nossa essência. Então, por meio do diálogo, nós vamos comunicar para os nossos filhos. E como que a gente faz isso, hein, gente? Aproveitando situações do dia a dia. Aconteceu alguma coisa com você no teu trabalho, de repente lá na igreja, aconteceu alguma coisa com você no mercado, então, e o seu filho presenciou ou não presenciou, você vai narrar isso. A melhor hora para fazer essas coisas é em volta da mesa. Uma refeição, durante uma refeição, e os filhos gostam, como os filhos gostam que os pais se comuniquem com eles. Contem para eles, filhos, sabe o que aconteceu hoje com a mãe? Pois é, eu estava no mercado e vi a seguinte situação, ou, enfim, né, que nem teve um dia eu estava no mercado, e quando eu fui chegar no açougue, eu percebi que tinha uma senhorinha lá, né, sendo atendida, tinham 2 atendentes que estavam esperando alguém chegar, e como não tinha ninguém, eu cheguei ali, eu dei uma olhada, a senha estava parada, geralmente aqui na minha cidade tem a maquininha da senha, aí você pega a senha e fica esperando a sua vez, mas não tinha ninguém. E aí eu fiquei ali esperando os 2 rapazes que estavam ali acabarem entrando lá para dentro, e aí veio um outro, terceiro veio lá de dentro do açougue e apertou a senha. Só que detalhe, eu já estava ali alguns minutos, e nisso chegou uma outra pessoa bem depois, e pegou a senha, ele tocou a senha, era a senha dele, ele foi ser atendido. O que eu faria? Eu fiquei muito indignada, gente, porque a pessoa que chegou depois de mim viu que eu estava ali esperando, que não tinha ninguém me atendendo. A minha posição, a minha postura sempre foi, eu faço isso, inclusive, o senhor já foi atendido? Você já foi atendido? Porque afinal de contas a pessoa está ali antes de mim. Gente, eu fiquei tão irada, eu fiquei tão indignada com aquilo, aquele dia, a pressa. É bem no dia que eu estava com uma pressa gigantesca. E eu narrei esse fato para as meninas, entende? Cheguei em casa, contei que eu fiquei com raiva, contei que eu fiquei indignado. E daí, mãe, o que você fez? Você falou? Não, filho, eu respirei fundo e fui lá, humildemente, peguei a minha senha e esperei apertarem a senha para eu ser atendida. Entende? Então são situações que elas ficam assim, e daí? O que você fez? Como que você reagiu? Como você se sentiu? Isso conecta com os filhos. Então, aproveitando as situações do dia a dia, nós vamos comunicando os princípios e os valores estabelecidos da família, da casa, ok? E o que acontece se não educar intencionalmente? Se você não praticar a educação intencional, você vai estar educando implicitamente. O que é isso? Significa que o ambiente, que as circunstâncias externas vão indiretamente educar seu filho, vão indiretamente ensinar alguma coisa para eles e talvez coincida com o que você acredita, com o que você acha importante ou não. O fato é que as circunstâncias também contribuem, colaboram para a formação dos nossos filhos. E quando nós não exercemos essa educação intencional, nossos filhos estão à mercê dessa educação implícita. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Como que o ambiente pode interferir. Certa vez, uma menina, né, era uma aluna minha, os pais eram muito bem de vidas, financeiramente falando, muito bem, eles tinham funcionária na casa, então a menina, nem a cama dela ela não arrumava. Chegava a época do início do ano escolar, ela escolhia
o que queria, mochila caro, tênis caro, tudo de primeira. Só que aí, né, com isso, como ela não tinha necessidade de conquistar alguma coisa, como ela não tinha entendimento de quanto daquilo custava, quanto aquilo era custoso, né, até se atingir, até se alcançar aquilo, essa menina foi ficando muito fútil, não tinha senso de importância da necessidade do outro, não conseguia sentir a necessidade do outro, não percebia a arrogância quando às vezes ela se desfazia do tênis das colegas, do carro do que os pais tinham, uma situação assim bem ruim, bem constrangedora. Ela era arrogante. Agora veja, não necessariamente os pais tinham ensinado ela a ser assim ou cultivado esse comportamento, até porque os pais eram muito trabalhadores, ralaram muito para alcançar o que eles tinham alcançado. Faltou o quê? A educação intencional para ensinar princípios e valores. Olha, minha filha, precisa ser humilde. Olha, minha filha, a gente não pode se desfazer das pessoas, a gente tem que servir as outras pessoas. Pois bem, o que aconteceu? Infelizmente, uma fatalidade, resumindo a história, acabou que os pais faliram do negócio que eles tinham e, com muito custo, o pai abriu uma merceariazinha num bairro, bem tranquilo, não era no centro da cidade. Com o tempo, essa filha, que era fútil, que era arrogante, que era indiferente, né, às pessoas, ela passou a se preocupar com as situações dos outros, ela passou a ver o quanto custa para conseguir, para comprar alguma coisa, porque ela já queria tal tênis, já não podia mais. Ah, eu queria comprar a última mochila, não, usa essa mesmo do ano passado. E além disso, além dela estudar e ir para uma escola pública, ela passou a ajudar os pais nessa mercearia. Com o passar do tempo, o que aconteceu com essa menina, com essa adolescente? Ela se tornou uma menina humilde, uma menina solícita, uma menina amorosa, entende? Percebe? Então, o contexto à volta, as circunstâncias forçaram ela a mudar. De maneira assim forçosa, ela poder entender princípios e valores. Ela acabou aprendendo meio que na marra. Então, é isso que eu quero dizer, que a educação, quando ela não é intencional, os filhos ficam à mercê dos ensinamentos implícitos, das circunstâncias. E pode ser que as circunstâncias colaborem para uma boa formação dos nossos filhos, mas é um risco, ninguém tem garantia disso. Por isso que, independente dessa educação implícita das circunstâncias, é importante que nós venhamos educar os nossos filhos baseando-se em princípios e em valores para ajudá-los na formação. E aí, então, quais são agora os efeitos colaterais de uma educação intencional? Nós já falamos o que é uma educação intencional, nós já vimos que o medo não pode ser um fator que vai nos impedir de praticar essa educação intencional, porque nós vamos errar, eu erro, você vai errar se já não errou, é um fato, ok? E aí, como lidar com tudo isso? É encarar a realidade, eu errei, tomar o rumo, mudar a rota e vida que segue, tá? Sem sentimento de culpa. Agora sim, nós vamos falar quais são os efeitos colaterais. Qual é a consequência? Veja, eu não estou falando hoje qual é o objetivo maior da educação intencional. Eu estou falando aquilo que você vai conquistar, mesmo que esse não seja seus objetivos. Então, por exemplo, se a gente compra um remédio, às vezes você compra um remédio para sinusite, por exemplo, tá? Eu falo porque eu já tomei. Você quer resolver o problema da sinusite. A coriza, aquele peso na cabeça, quem já teve sinusite sabe o quanto é ruim, né? Principalmente quem mora mais aqui pro sul, é muito frio, então é comum as pessoas desenvolverem sinusite. Você toma um remédio para resolver esse problema. Qual é o efeito colateral do remédio? Sono profundo, dá muito sono. Outro efeito colateral, o pensamento fica lento, porque o remédio é realmente muito forte. Entende? Você não quer sentir sono, você não quer sentir um peso na cabeça, não quer ficar com os pensamentos lentos, mas é o efeito colateral. Então é sobre isso que eu vou falar, o efeito colateral, os efeitos colaterais da educação intencional. Até os efeitos colaterais, gente, são bons demais. Quer ver só? Primeiro, quando você pratica a educação intencional, querendo ou não, você está educando preventivamente, tá?
você estabelece limites, você estabelece princípios e valores, de maneira sólida você vai construindo um relacionamento baseando-se ali no diálogo. E qual é a consequência disso? Que mesmo depois, quando seu filho se tornar um adulto, um adolescente primeiro, um adolescente, e aí competir com as circunstâncias à volta, aos ambientes que ele vai estar, as pessoas com quem ele vai se relacionar, mesmo na adolescência, ele vai ter segurança, ele vai conseguir filtrar para ele o que é certo, o que é errado, o que é ético, o que é antiético. Ele vai conseguir filtrar porque há uma estrutura que foi formada com princípios e valores, formado no diálogo. Ele sabe que ele pode recorrer aos pais, independente das circunstâncias. E ele se torna um adolescente seguro, responsável, autônomo, mesmo na ausência dos pais. Esse é o efeito colateral da educação intencional. Tá, Milene, beleza. Mas meu filho já é adolescente, você diz que pode praticar educação intencional independente da idade. Falei mesmo, reafirmo isso em outras lives. Mas e daí? Então, mesmo com o filho já adolescente, às vezes já até formado, você consegue transformar o comportamento dele quando você educar ativamente. Lembra por quê? Porque você vai lançar mão de ferramentas, você vai lançar mão de elementos que vão te ajudar a saber para onde ir. O que funciona, por que funciona. O que não funciona e por que não funciona. Você não vai ter medo de colocar em prática ferramentas, orientações que vão te ajudar a transformar o comportamento do seu filho, entende? Então, é possível? Claro que é possível. E a maneira é a mesma. Por meio do diálogo, você vai construir isso. E claro, gente, quando eu falo em diálogo, eu não estou falando de uma conversinha. Eu não estou falando de desabafo de mãe, não estou falando de mãe aconselhar filhos. É um diálogo diferente, é um diálogo intencional, é um diálogo que você vai se conectar com o seu filho, com os pensamentos, a maneira que ele pensa, a maneira que ele entende o mundo e a si próprio, entende? E os sentimentos dele com relação a tudo isso. Ainda, quer ver mais um efeito colateral? Você vai construir uma relação de segurança, de confiança, porque uma vez que se estabelece um diálogo verdadeiro, transparente, sem milindres, você está então construindo um relacionamento forte com seu filho, de não apenas de carinho, não apenas de emoção, mas você vai afetar a alma dele, afetar no sentido de tocar, você vai deixar impressões, memórias significativas que vão despertar nele esse sentimento, a segurança, a confiança em você. Esse é o efeito colateral, mais um efeito colateral da educação intencional. Mais um aqui, olha. E antes de eu passar para o próximo, veja bem, esse diálogo com o filho, por que eu falo que não é qualquer diálogo? Porque além de se conectar com o filho, você vai junto com ele, principalmente o filho adolescente, vocês vão estabelecer, vão chegar num acordo que existe um problema. Existe uma situação ou um problema que precisa ser resolvido ou algum comportamento que precisa ser melhorado. E aí juntos vocês vão construir estratégias e colocar em prática essas estratégias que o próprio filho sugeriu. Entende? O próprio filho vai participar, o próprio filho vai fazer parte desse processo de transformação do seu comportamento. Então, não é qualquer diálogo, não é qualquer conversinha, não é só aconselhamento, não é só desabafo, sabe? Às vezes tem mãe que fica gotejando, sabe aquela mulher gotejante que só reclama, 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 e aí cansa o filho. No segundo minuto ele já se desliga e não aproveita mais nada. Então esse diálogo ele é diferente por isso, porque juntos vocês vão estabelecer e reconhecer. Alguma coisa precisa ser mudada, algum comportamento precisa ser transformado ou simplesmente melhorado. E aí juntos vocês vão desenvolver recursos, olha o papel do pai e da mãe, desenvolver recursos pessoais para que o filho tenha condições de agir diferente, de pensar diferente. Ele vai obedecer de forma também intencional. Ele vai resolver as situações também de forma intencional. Ele não vai agir por instinto. Eu quero fazer ponto final.
Não, então é um diálogo diferente. Um outro efeito colateral da educação intencional é que você, mãe e pai, vocês vão cumprir o papel de educador e de educadora. Vocês serão pais educadores. Vocês estarão realmente engajados no processo de formação dos vossos filhos. E esse aqui também é sensacional. Esse efeito colateral, eu tenho certeza que se os anteriores para você não fez sentido, esse vai fazer. Em consequência, você vai ter filhos obedientes e filhos responsáveis. Eu vou repetir, filhos obedientes e responsáveis. Sabe o que é isso? No dia a dia, ter paz em casa. No dia a dia, você ter confiança no filho, porque não é só ele que precisa confiar em você, você precisa ter confiança nele. Você ter sossego, você designar alguma tarefa para o filho, alguma atribuição, você sai, resolve alguma coisa, vai trabalhar e você tem certeza que quando você chegar em casa, o filho fez. Isso é desenvolver responsabilidade, é desenvolver obediência. Gente, isso no dia a dia não tem preço, porque isso traz paz, isso traz um ambiente agradável. Você contribui, seu filho contribui, todos participam, entende? E isso são apenas efeitos colaterais. E talvez você diga, ok, Milene, entendi, já estou convencida disso. Eu já vi que o que é educação intencional, ela é importante e eu quero. Por onde é que eu começo? Qual é o primeiro passo para eu aplicar, então, essa educação intencional? Então, veja bem, o primeiro passo e o mais importante, busque conhecimento. Busque conhecimento. As chances da gente errar quando a gente age só por instinto são muito grandes, são muito maiores do que quando a gente tem conhecimento. Gente, olha só, cientificamente falando a respeito da educação de filhos, tá? Cientificamente falando, existem comportamentos e atitudes dos pais para com os filhos, atitudes simples, que elas são comuns nas famílias cujos filhos são obedientes, responsáveis, autônomos, éticos. Isso é um fato. Isso é um fato. São atitudes simples. Então, saber quais são essas atitudes, aplicar, colocá-las em prática, é fundamental. E isso não vai cair do céu, você precisa buscar conhecimento. Entende? É mais ou menos assim. Imagine que você, eu gosto muito desse exemplo, imagine que você vai perguntar para um mecânico, tá? Se o que ele estudou ajudou ele a se tornar melhor. E como ajudou, gente? Sem o estudo ele não teria sido um mecânico, não teria se formado um mecânico. Pergunta para um cozinheiro se os cursos que ele fez contribuíram para ele ser um cozinheiro melhor, ele saber o que fazer e como. Entende? Então, por exemplo, assim, uma pessoa que define, que estabelece, por exemplo, não comer mais trigo, ou uma pessoa celíaca. Tá, e daí, como é que eu substituo? Nunca mais vou comer nada? Não, você pode fazer de tudo sem trigo. Mas saber qual farinha funciona em cada receita são outros 500. Não basta substituir o trigo, por exemplo, pela farinha de arroz. Não é assim, você precisa buscar conhecimento para você ter resultados. E aí, na hora da receita, opa, peraí, não deu ponto isso aqui, não deu ponto. O que eu faço? Aí eu já sei qual farinha que eu vou usar. Eu já sei qual ingrediente eu vou usar para mudar isso aqui. Entende? De repente a engrenagem lá não está funcionando, o mecânico já vai bater o olho. Ah, está faltando lubrificação. Entende? Então o conhecimento, gente, agrega. O conhecimento é importante, sim, para nós exercermos a nossa função de educadores. Para principalmente pais e mães que educam intencionalmente, tá? Como efeito colateral, você quer educar preventivamente? Ou seu filho já é grande, você quer transformar o comportamento do seu filho? Você quer estabelecer uma relação de diálogo baseado na confiança, na reciprocidade, na verdade? Você quer ser de fato uma mãe que educa o seu filho? E você quer ter filhos obedientes e responsáveis? Então, isso é efeito colateral, tudo isso é efeito colateral de uma educação intencional, tá? É preciso pensar sobre, é preciso buscar conhecimento, tá?
entender o que funciona e como funciona. Eu falei isso aqui algumas vezes na live. Por que funciona, como funciona, quais são esses comportamentos comuns já diagnosticados pela ciência que funcionam, que formam filhos saudáveis, filhos felizes, filhos autônomos e responsáveis, que vão saber caminhar com as próprias pernas. E nós já, agora indo para o finalzinho aqui, tá? Qual é o melhor benefício? Nós falamos dos efeitos colaterais e agora, qual é o maior benefício, Milene, dessa educação intencional? E eu digo para você, você vai poder deitar a cabeça no seu travesseiro e dormir em paz. Por quê? Porque você terá sido um bom pai e uma boa mãe. Você terá exercido a função de educadores com excelência. Com excelência. Sabe por quê? Sabe como que eu sei disso? É simples. Um bom pai e uma boa mãe simplesmente transmite princípios e valores para os filhos. Eles têm essa capacidade de impregnar na formação do caráter, da personalidade, da identidade dos filhos, princípios e valores. Eles sabem que o maior legado que eles vão deixar para os filhos são esses princípios e valores. Não vai ser bens materiais, não vai ser a casa, o carro, o isso ou aquilo. O maior legado é aquilo que eles vão impregnar na alma dos filhos, no caráter. Isso é ser um bom pai e uma boa mãe. Ainda é desenvolver nos filhos, desenvolver eles capacidades, competências, habilidades intelectuais. O pai e a mãe que conseguem despertar no filho a curiosidade intelectual, o gosto por aprender, o interesse, a curiosidade por como funciona isso, como que é aquilo, sabe? Porque às vezes fala assim, estudar é chato. É chato porque você não ensinou teu filho que não é chato. Talvez a tua experiência não foi boa e por isso você acabou transmitindo isso para o seu filho. Mas há tempo de mudar isso, de mostrar o lado prático de se estudar, de mostrar o lado gostoso, o lado que traz prazer, conhecer, aprender, que isso vai expandir portas, vai abrir caminhos para os nossos filhos. Isso é ser um bom pai e uma mãe, é desenvolver competências e habilidades emocionais, relacionais, conhecer a si mesmo, saber como lidar em situações diferentes de alegria, de felicidade, de tristeza, de frustração, de decepção, de vitória e de derrota. Isso é ser um bom pai e uma boa mãe. Como que se faz isso? No dia a dia, no dia a dia. Ainda, sabe, a educação intencional faz de você um bom pai e uma boa mãe porque você, como educador, você vai desencorajar atitudes inadequadas, comportamentos antiéticos, de má índole, de má intenção. Você vai desencorajar, você vai mostrar por que isso é errado. Você não vai incentivar, você não vai simplesmente fazer de conta que não é com ele ou com você. Não, você vai tratar da situação. Você vai lapidar, você vai dar suporte para o seu filho e mostrar, filho, isso é errado. Esse jeito é errado, mas assim é o certo. Faça assim, é desse jeito, filho. Porque você vai crescer, as pessoas vão conviver com você e com esse comportamento, ninguém vai querer ficar com você. Entende? Então você vai trabalhar a situação, você não vai ignorar a situação ou cruzar os braços e esperar que ele cresça e aprenda por conta própria. E ainda, é dar condições, é dar suporte para o filho, preparando ele para a vida. É fazer dele um ser capaz de caminhar com as próprias pernas e manter-se ético, manter-se honroso, manter-se com os princípios e valores independente das circunstâncias. Tá bom? Tá bom? O que mais? É isso que a educação intencional vai fazer, gente. Percebe que filhos obedientes, filhos responsáveis é um dos efeitos colaterais, mas é muito mais profundo, vai muito mais além. Então, às vezes alguém pode falar, mas dá trabalho dialogar, que às vezes não estou com paciência. Ok. Eu garanto, eu asseguro que vai dar muito mais trabalho se lá na frente você querer, puxa vida, eu perdi a mão. Puxa vida, eu deveria ter colocado limites, eu deveria ter cobrado, eu não poderia ter fazido de conta que eu não vi aquela situação, eu deveria ter tratado aquele comportamento do meu filho. E aí? Aí dá para retomar, dá, mas o trabalho vai ser muito maior. Então, talvez você pense, dá um pouquinho de trabalho aqui hoje, mas vai valer a pena. Vai valer a pena.
O filho é teu, mãe. O filho é teu, pai. E é de você que ele depende para se formar uma pessoa responsável, ética, autônoma e atuar nessa sociedade com dignidade.